Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, tudo bem com você? Aqui é Andréia Souza e nos próximos dias nós vamos tratar de um tema muito importante na oração, que é definindo um tempo e um lugar para orar. Nós vamos utilizar o livro de Mateus, no capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30. Você pode pegar a sua Bíblia e fazer a leitura comigo? Assim diz a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas,
pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos tomar inicialmente o versículo 25 e 27 para a nossa meditação. Podemos perceber que nesses dois versículos nós poderíamos eleger o tema da sabedoria. Vamos tomar como base duas perguntas para nos ajudar a refletir. A primeira é: por que é bom que estas coisas estejam ocultas aos sábios e entendidos? A segunda pergunta é: de que forma eu e você somos parecidos com os sábios e entendidos? De que forma você e eu somos parecidos com os pequeninos? Nos versículos anteriores ao 25, nós encontramos Jesus denunciando as cidades por onde ele havia passado e realizado a maioria dos seus milagres. No entanto, essas pessoas não se arrependeram. Ele cita a cidade de Corazim, por exemplo, e a repreende, dizendo que se na cidade de Tiro e Sidom, que foram cidades que perseguiram o povo de Israel, houvesse sido realizados milagres que em Corazim foram feitos, todos teriam se arrependido. Seguindo, Jesus fala também denunciando a cidade de Cafarnaum e fazendo também a mesma comparação, dizendo que se os milagres que em Cafarnaum foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, essa cidade teria permanecido até aqueles dias. Daí em diante, Jesus segue no versículo 25 dizendo: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. E aí eu faço essa pergunta a nós: por que é bom que estas coisas estejam ocultas aos sábios e entendidos? Assim Jesus coloca. Jesus não condena o intelecto, mas sim o orgulho intelectual, porque sem humildade o evangelho não tem acesso ao coração do homem. O evangelho, a compreensão dele, não é uma questão de compreensão intelectual, mas sim de revelação ao coração. E essa revelação, ela só vai ocorrer naquilo que nós vamos falar, respondendo a segunda pergunta que eu coloquei. De que forma eu e você podemos então ser parecidos aos sábios e entendidos ou aos pequeninos? Nós somos parecidos aos sábios e entendidos, estes que Jesus está repreendendo por confiar totalmente em seu intelecto, quando nós somos orgulhosos, quando nós não percebemos a pessoa de Cristo em nós. E podemos dizer que somos parecidos com os pequeninos quando somos então humildes e percebemos Cristo em nós. Reconhecemos que a revelação do Evangelho chega ao nosso coração pela graça e misericórdia de Jesus Cristo através do seu Espírito que habita em nós. Mas você deve estar pensando: o que isso tem a ver com oração? Então eu estou, na verdade, meditando na palavra, uma vez que nós estamos aqui para crescer na oração. É importante que começamos a entender e a ampliar a nossa compreensão sobre oração. Quando nós falamos que a oração, ela é um encontro com Deus, ela é uma relação que se estabelece, ela é um diálogo, e nós fazemos esta relação, este contato através da palavra. A palavra, seja ela uma palavra verbal, falada, pronunciada pela nossa boca quando estamos em oração, ou uma palavra que está em nossa mente, em nosso coração, em nosso pensamento, e ali nós estamos nos relacionando com Deus através da palavra. E nós estamos relacionando também através da palavra dele, que é o que ele disse. E o que ele disse está registrado em sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. Portanto, ler e meditar na palavra é orar a palavra. Não no sentido de orar a palavra por fazer dela uma repetição, como uma oração repetitiva para que pudéssemos convencer a nós mesmos ou a Deus daquilo que estamos falando ou pedindo, mas de um reconhecimento de que é através da sua palavra que nós, em oração, mantemos nossa comunhão constante com o Senhor. Então, é sábio orar a palavra. E orar a palavra não é apenas recitar ou até mesmo memorizar, como nós estamos aqui adotando o hábito, a atividade, o exercício de meditar e
decorar alguns versículos, mas orar a palavra não é apenas repeti-la, mas é pronunciá-la, compreendê-la, refleti-la constantemente. Orar a palavra é fazer as minhas orações fundamentadas naquilo que é a verdade. Todas as vezes que eu me coloco em oração diante de Deus, sobre a verdade da palavra de Deus, usando as minhas próprias palavras para fazer minhas petições, meus agradecimentos ou minhas confissões, todas as vezes que eu me coloco diante de Deus em oração, sobre a verdade da palavra, eu estou orando a palavra. Nós proclamamos, então, as verdades de Deus por meio de nossas orações. Proclamamos a respeito de nossas vidas, de nossa nação, dos povos da terra. Cremos, isso mesmo, nos dá crédito, confiamos, declaramos a palavra, porque confiamos naquele que a deixou para nós, para que pudéssemos conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Pois bem, é sábio confiar em Deus em oração na sua palavra e sermos como os pequeninos, que mesmo não compreendendo alguma coisa, confia naquele que cuida dele, que possamos confiar em Deus ao nos aproximar com ousadia diante dele em oração. Quero convidar você agora a fazer uso da ferramenta que nós aprendemos no nosso último encontro diário espiritual. Que tal agora pegar os versículos que nós lemos de Mateus, no capítulo 11, do versículo 25 ao 30, e fazer o seu diário espiritual respondendo aquelas duas perguntas: o que Deus está dizendo a mim e o que eu vou fazer com base nisso? Compartilhe conosco as suas experiências, postando nos comentários deste vídeo. Na descrição desse vídeo também você vai encontrar as informações do Instagram, onde você pode encontrar outros conteúdos dos nossos 40 dias crescendo na oração. Eu vou ficando por aqui e eu vejo você amanhã. Até mais, fiquem com Deus.